Olá, meu nome é Cristina Bezerra e este é Mulheres Maduras, um canal feito por uma mulher 60 mais, para mulheres 60 mais, com o objetivo de elevar a nossa autoestima, para que nós possamos nos tornar a nossa melhor versão na idade considerada melhor idade. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto bastante polêmico, né? Mas que tem guiado a minha vida inteira, que é a questão da aceitação, ou seja, aceitar que existe beleza em todas as faixas etárias da nossa vida. E o fato de nós chegarmos aos 60, a idade considerada idosa, não significa que o mundo acabou e que a gente vai ter que agora tomar conta de netinhos ou parar de trabalhar. Até hoje em dia a idade laboral vai até 65 anos, né? Mas não significa que você, ao ser considerada idosa, sua vida acabou. Muito pelo contrário, eu sempre digo isso, a gente tem muita lenha para queimar, a gente tem muito a contribuir, não é à toa que eu criei o canal, esse canal foi criado para poder inspirar outras mulheres, como eu já falei, né? Porque eu me sinto ativa, e todos nós somos ativos sim. Hoje em dia, a questão do idoso é uma questão muito relativa, porque tem pessoas produtivas com 80 e muitos anos, né? E idoso não significa improdutivo, ao contrário, né? Quando a gente atinge a idade madura, a gente tem muita experiência, né? A gente tem muito conhecimento, a gente tem muito a contribuir, tá? E é sobre isso que eu quero falar, né? E o fato da gente estar bem, se sentir bem, né? E para a gente continuar bem, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Cuidar da nossa mente, né? E é isso que eu procuro, e é sobre isso que eu estou falando hoje com vocês, tá? Então, assim, quando eu falo sobre o assunto, porque neste canal a gente fala sobre moda, estilo, comportamento, saúde, autocuidado, né? Então, o fato da gente querer se cuidar, nós mulheres, e termos um cabelo em ordem, um corte moderno, uma pele bem cuidada, uma unha bem tratada, né? Cuidar do nosso corpo, fazer atividade física, prolongar a nossa vida, né? Ter uma vida longeva, isso é muito louvável, isso é muito saudável, este é o grande lado positivo e é este pensamento que este canal carrega, principalmente pela experiência da minha mãe, que faleceu esse ano com 102 anos, que sempre foi a minha grande inspiração, porque ela sempre foi uma mulher cheia de energia, uma mulher cheia de vida, extremamente vaidosa, né? Que sempre se cuidou, que sempre passeou, ou seja, que aproveitou a vida. E na idade madura, quando a gente inclusive tem a possibilidade de se aposentar e de parar de trabalhar, aí que nós temos muito que curtir, né? Curtir, aí que nós vamos ter mais tempo para nós, para nos cuidar, tá? E o fato da gente ter tempo para cuidar, para ter qualidade de vida, e daí cada um vai usar a sua qualidade de vida da forma que quiser, ou viajando, ou continuando a trabalhar, né? Ou passeando, mas o principal é a gente não deixar de cuidar da nossa saúde, não deixar de cuidar do nosso corpo, não deixar de cuidar da nossa beleza. Porque se a gente se sentir para baixo, deprimido, porque entrou na idade considerada madura, né? A gente sabe que a depressão traz um monte de doença associada. E nós mulheres entendemos muito bem o que é depressão. Eu mesma entendi perfeitamente o que é depressão quando eu entrei na menopausa, tá? Eu entrei na menopausa com 54 anos. E aí a minha menstruação parou com 54 anos, não veio mais, com 53 ela né, parou, e aí de 53 a 54 não veio mais. E aí o que acontece, né? A gente começa a ir até o primeiro baque, a achar que a gente está envelhecendo, por quê? Porque aí a gente não pode mais, a gente não é mais um ser que gera vida, e isso já causa um impacto, né? Isso já é o primeiro sinal do envelhecer, né? Não faço mais filho, não crio uma nova vida, e isso provoca, além disso, a menopausa provoca uma série de alterações hormonais que faz com que a gente comece, inclusive, a sofrer de depressão, e foi o que aconteceu comigo, tá? Eu sofri, né, de depressão, precisei fazer terapia, tomar medicação, né?
quando fiz os 60 anos, se eu não tivesse a cabeça que eu tenho, né, inspirada pela minha mãe, que me mostrou que envelhecer não é a morte, né? Que a gente pode envelhecer com dignidade, com jovialidade, tá? Eu estaria pior ainda, né? Então, assim, eu fiz 60 anos, me sinto plena, me sinto feliz, me sinto com muita estrada para rodar, né? E aí foi isso que me inspirou a criar o canal, para inspirar outras mulheres, né? O lema desse canal é torne-se a sua melhor versão. Então, nós podemos nos tornar a melhor versão em qualquer idade, mas na idade madura isso ainda é mais forte, porque a gente tem, como eu já disse, o conhecimento, a experiência e a vivência ao nosso favor, tá? Bom, e por que eu disse que o programa de hoje é polêmico? Porque o fato da gente se cuidar, da gente manter o cabelo hidratado, da gente manter uma pele bem cuidada, da gente fazer atividade física, cuidar do nosso corpo, não significa ter que nos tornarmos jovens a qualquer custo, tá? Eu vejo muito influenciador aí, né? Falando sobre procedimentos estéticos, né? A história agora de como não, hoje a gente pode ficar com o rosto jovem sem fazer procedimentos cirúrgicos, né? Hoje há muitos anos que a gente tem aí o Botox, que a gente tem aí preenchimento, ou seja, procedimentos estéticos, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a geração de hoje tá ficando com cara de boneco de cera, né? Com essa história de não envelhecer, com essa neurose de não aceitar a idade madura e de querer ser jovem a qualquer custo, mulheres estão morrendo em salas de cirurgia para fazer abdominoplastia ou para fazer, como a gente fala, as lipoaspirações da vida, né? Insatisfeita, porque é lógico, existe a lei da gravidade, a gente envelhece, tudo cai, né? Mas a gente pode se cuidar, a gente pode fazer exercício, a gente pode fazer atividade, né? A gente pode retardar essa questão do envelhecimento com procedimentos naturais, mas sem ser uma coisa neurótica, né? O que eu estou falando hoje são dos exageros, são dos extremos. Se vocês observarem, olha, eu tenho micropigmentação na sobrancelha, tá? Mas ter micropigmentação na sobrancelha é um sinônimo de vaidade, né? E que tá tudo bem, né? Você ter um corte moderno, você cuidar da sua saúde, você cuidar das suas unhas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com os exageros, né? Então, a minha preocupação, o meu recado de hoje vai: cuidado com ser jovem a qualquer custo, a não aceitar o processo de envelhecimento de uma forma normal, tá? E aí ficar se botocando, ficar se enchendo de cirurgia, né? Se viciando nessa questão por conta de, no fundo, não aceitar o processo de envelhecimento, não aceitar a sua beleza na faixa etária agora que você está, tá? Então, eu estou falando de extremos. Não significa, agora eu sou idosa e daí pronto, acabou minha vida, né? E aí eu só posso vestir roupa de vovó. E aqui nesse canal a gente mostra exatamente o oposto, que se vestir-se bem nos inspira, né? A gente se sentindo bem vestida, maquiada, cabelo cuidado, unha feita, unha tratada, isso eleva a autoestima de qualquer um. Isso nos deixa autoastral. Não é sobre isso que eu estou falando, né? Inclusive vestir-se de forma jovial é muito interessante. A gente tem muita lenha para queimar, como eu digo, mas o cuidado, a atenção, as exclamações aí estão todas no ficar jovem a qualquer custo, tá? E se entupir, né, de cirurgias, né, de procedimentos estéticos, a ponto até da gente chegar a ficar deformado. Então, óbvio que se você tem um seio que te incomoda e você quer cuidar, ou alguma coisa no seu organismo que te incomoda, né, no seu corpo que te incomoda e você quer trabalhar, legal, mas cuidado com os excessos. Hoje em dia, essa pressão que existe, né, do mundo da beleza, de ser jovem a qualquer custo, forever young, né, você
Desculpe, você pode sim ser forever young no sentido de ser jovial, de vestir-se de forma jovial, de ter um cabelo moderno, de ter uma roupa transada, né? Mas não de querer ser jovem, de mudar o seu organismo, de não aceitar as suas rugas, né? E ruga é sinônimo de conhecimento, né? De experiência, tá? Então, cuidado com os exageros. Então, existem, para você ser elegante, né? Principalmente quando a gente está na idade madura, existe um meio termo. Então, nem é querer ser jovem a todo custo e usar mini saia e blusa cropped aparecendo toda a barriga. Legal, se você tem uma barriga legal, ok, mas a questão não é essa. A questão nem é a roupa que você está usando, é o pensamento que você tem. É não aceitar o processo de envelhecimento, né? Não aceitar que você está ficando mais velha e querer ser jovem a qualquer custo. Então, vestir-se até de forma ridícula, né? Porque você não aceita envelhecer. Isso é diferente de você usar, por exemplo, um shorts mais curto porque sua perna é legal, né? De você, em vez de usar o short ali no joelho, você usa uns 4 dedos acima. E isso tem a ver com questão de elegância, né? E não de vulgaridade, tá? Você pode ser sexy sem ser vulgar. Em qualquer idade a gente pode ser sexy, né? Dos 20 aos 80, né? Então, a questão não é a feminilidade, né? Não estou discutindo. A feminilidade, ela está presente em qualquer faixa etária. A sexualidade está presente em qualquer faixa etária. A questão é não tentar ser jovem a qualquer custo, ok? E daí acabar até prejudicando a sua saúde, morrendo numa mesa de cirurgia, porque você não aceita a beleza do envelhecer, ok? Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, que você pode ser sim uma mulher madura, experiente, bonita, bem cuidada, bem tratada, sem precisar fazer procedimentos estéticos, porque todo mundo faz e porque você não aceita o processo de envelhecimento. Ok? Um grande beijo e até a próxima.